Agora eu vou contar como foi que tudo aconteceu, né? Como foi que tudo aconteceu. Esse local em Roma, Trefontane, é onde São Paulo foi decapitado. E por isso que chama Três Fontes, porque onde a cabeça de São Paulo picou, né? Rolou por 3 vezes, nasceram 3 fontes. E lá tem uma gruta, e um condutor de bonde chamado Bruno Cornacchiola, de 34 anos, ele tinha o dia livre, e ele resolveu pegar os filhos, são 3 filhos, o Gianfranco, de 3 aninhos, o Carlos, de 6 na época, e a Isola, de 10 anos. Pegou os 3 filhos, porque na verdade ele tinha que participar de uma conferência para falar mal de Maria. Ele era católico, tornou-se evangélico, protestante, e nesse ínterim ele conheceu, ele foi para a Espanha participar de um combate lá na Espanha com um infiltrador comunista, aliado lá às tropas fascistas italianas. Então ele foi e conheceu um soldado militar lá que chamava Otto, que era alemão. E ele não gostava da Igreja Católica, ele pregava contra, e ele conseguiu fazer com que o Bruno Cornacchiola ficasse detestando, porque ele dizia que a Igreja Católica era a sinagoga de Satanás, que o Papa era um besta do Apocalipse, e que Maria jamais ela tinha sido imaculada, como falam os católicos. E ele aproveitou esse momento que os filhos estavam brincando e começou a fazer o seu discurso anti-mariano. Mas eis que o filho deixa cair a bola e chama pelo pai, e o pai larga e vai atrás, lá na gruta onde eles estavam. Quando ele chega lá, ele se depara com os filhos ajoelhados, com a mãozinha e olhando, e uma luminosidade incrível na gruta, e as crianças falavam: bela senhora, bela senhora. Na hora ele teve uma repulsa ao vê-los daquela forma. Larga a mão, pode sair dessa posição. E ele tentou tirar as crianças da posição que eles estavam. E as crianças, bela senhora, olhando na gruta a Nossa Senhora que tinha aparecido para eles. Mas aí, quem caiu ajoelhado foi o Bruno. Por quê? Foi como assim, umas mãos invisíveis o tivessem sacudido, arrancado a venda dos seus olhos. E aí a gruta, que estava inundada de luz, vê uma encantadora mulher de túnica branca, né, com um manto verde, com a Bíblia na mão, descalça, muito linda, muito linda. E ela fala para ele, ela aparece para ele e diz assim: sou aquela que sou na Trindade Divina. Sou a Virgem da Revelação. Estou junto à justiça divina, o muro reparador da ira divina. Tu me persegues, Bruno, tu me persegues. Agora basta, agora basta. Entra no aprisco santo, corte celeste na terra. E uma das coisas maravilhosas foi essa parte agora que eu vou falar para vocês, que ele só teve direito à salvação porque ele fazia as 9 sextas-feiras, né? Ele comungava quando ele era católico. Por esse motivo ele teve direito à salvação. E olha o que ela disse para ele: as 9 sextas-feiras que praticastes antes de desviares do caminho da verdade, deves a tua salvação.
essa prática, né, de Santa Margarida Maria Alacoque, que há 300 anos, Santa Margarida Maria Alacoque já tinha recebido, né, essa missão de fazer essa divulgação do Sagrado Coração de Jesus. E aí, a Nossa Senhora explicou para ele como que tudo iria acontecer, essa conversão, mas como que tudo iria acontecendo, a inserção dele na Igreja Católica. E foi muito bonito quando ela fala assim: você vai caminhar pelas ruas de Roma. Se você encontrar um sacerdote que te disser, você vai falar para o sacerdote: padre, quero falar-lhe. E se ele te replicar: Ave Maria, filho, que desejas? Dirás o que vier à boca. Este sacerdote vai te indicar um outro que se ocupará de ti. E aí você vai dizer para ele aquilo que você está pensando. Não foi logo que isso aconteceu, que, ao 12 de abril de 1947, que ele já viu o sacerdote, não, demorou um pouco. E foi interessante que a esposa dele, a dona Yolanda, ela, vendo a agonia dele, que não aparecia esse sacerdote do jeito que Nossa Senhora tinha falado, disse a ele: vá lá perto de onde você ia comungar, naquela igreja, quem sabe lá você vê esse sacerdote. E justamente foi lá que ele viu, e aí ele disse para o sacerdote: eu sou protestante, mas eu desejo voltar a ser católico, né? Então, aí ele acompanhou o caso do Bruno. E é tão interessante porque lembra muito a história de São Paulo, porque São Paulo também era um perseguidor, né, dos cristãos. E olha também, você me persegue, né? Ele perseguia os cristãos, perseguia, e ainda também pediu para ele ser encaminhado, que uma pessoa iria ajudá-lo. Tudo aconteceu com o Bruno da forma como aconteceu com São Paulo, justamente ali onde ele foi decapitado. Aí ele olhava a figura de Nossa Senhora da Divina Revelação e ele ficava assim encantado, porque na verdade ele não tinha com a mãe um bom relacionamento, porque a mãe nunca, o fato dele ter feito primeira comunhão não foi a partir da mãe, foi a partir de outras pessoas. E quando ele foi contar para a mãe, não foi muito bom, ela não acolheu tudo isso com uma boa, né, de uma forma boa. E aí, o que aconteceu? Ele olhava a mãe, a Virgem, e falava assim: meu Deus, como deveria ser feliz um filho dessa tal mãe. E aí ele olhou bem para ela e falou: se és verdadeiramente mãe, toma-me contigo. E aí então ele começou a receber numerosos prenúncios da Nossa Senhora da Divina Revelação. Ela falava com ele e ele passava tudo, escrevia tudo como se fosse num diário. Por exemplo, alguns dos prenúncios que foram feitos para ele de Chernobyl, por exemplo, que ela contou antes tudo o que iria acontecer, né? E também com o atentado das Torres Gêmeas, ela havia contado também, e tanta coisa sobre a Rússia, muitas previsões. E aí o Bruno começou a pregar, não só lá na Itália, como em outros países, sobre a conversão dele. A conversão, e ele falava tão mal, e também ele queria matar o Papa. Tanto que quando ele estava lá na Espanha, ele foi a Toledo e comprou um punhal e mandou gravar nesse punhal: matar o Papa. E teve um dia que esse Papa na época era Pio XII, e o Pio XII ia fazer uma reunião com os ferroviários. E ele aproveitou, ele já era convertido, ele embrulhou essa espada, embrulhou a Bíblia e levou. E lá o Papa desceu de onde ele estava,
foi lá na plateia, abraçou o Bruno e disse assim: alguém aqui quer falar comigo? Aí o Bruno: sou eu. E aí ele entregou a espada, que ele queria matá-lo, e a Bíblia toda sublinhada, os lugares que ele falava mal de Nossa Senhora, tudo. Era uma Bíblia que não era católica. E aí o Papa brincou com ele assim, ainda disse: se você tivesse feito isso, você teria possibilitado mais um mártir para a Igreja Católica e também um novo Papa. Mas aí ele recebeu bem para a Igreja Católica e ele continuou pregando. E interessante que ele pregava sobre 3 grandes pontos que Nossa Senhora pedia. Primeiro, a Eucaristia. A importância da Eucaristia e, principalmente, ela colocava, se for uma Eucaristia diária, a participação na missa diariamente para receber a Eucaristia. Segundo ponto é sobre a própria Imaculada, o respeito à Imaculada, né? Porque ela foi a mãe de Jesus e tudo aquilo que ela passou na cruz, tudo aquilo que ela viveu, então ela merece esse respeito, ela é imaculada, o Espírito Santo nela. E também o terceiro item que ela pedia muito era o respeito à santidade do Papa. Tanto que ela pede para rezar pelo Papa todos os dias, né? Para a gente orar, porque ele é a nossa representação da nossa Igreja Católica e por isso que ela pede. Mas fora isso, ela, nos pedidos dela, nas vindas para ele, nas provisões, ela falava muito da penitência. E ela falava que a oração, principalmente quando você reza o terço, o rosário, as ave-marias que você reza são flechas de ouro que chegam ao coração de Jesus. Então, é muito importante. E uma parte do livro também, ela compara as flores que a Isola, que é a menininha dele, colhia, que essas flores, elas não se lamentam, não se lamentaram de estarem saindo daquele lugar que elas estavam, que é para a gente não ficar se lamentando, né? Ficar reclamando, que isso daí não é de Deus, que não é bom fazer isso. As flores dão uma grande lição do silêncio, elas se calam, elas não se rebelam. Então, que é para a gente ser assim, sermos humildade, como ela se apresenta. Ela se apresentou descalça, simples, serena, e essa forma, né? E ela faz até pedido aos sacerdotes para que eles exerçam cada vez mais a autêntica caridade e que não haja superficialidade devocional, que eles se aprofundem cada vez mais na palavra de Deus. Ela fala, tem que conhecer a palavra, tem que mostrar para que as pessoas, não saiam do redil, né? Porque entra no aprisco santo, ela falou, corte celeste da terra. Então, o aprisco onde ficam as ovelhas. E o pastor tem que cuidar das ovelhas, para que as ovelhas não se dispersem. Então, essa mensagem, ela deixou lá no dia que ela falou para ele. Entra no aprisco e no redil, né, da santo. Aqui é o redil, o aprisco santo, corte celeste na terra. Então, muito importante também. Muitos milagres acontecem lá em Roma, nesse local. Convite até assim, quando vocês forem a Roma, conhecerem esse local, porque ele é muito abençoado, tem terço em vários idiomas, muita gente pega a terra. Tem até um milagre que aconteceu
com um senhor chamado Carlos Mancuso, que ele caiu no poço do elevador e quebrou, né, quebrou lugares assim, a perna, quebrou, e passaram a terra dessa gruta e logo ele foi recuperado, né? Muitos. E hoje, lá em Roma, existem as missionárias da Divina Revelação. E todo dia 12 de cada mês, como ela apareceu lá dia 12, né? Todo dia 12 de cada mês, levam as intenções na gruta. Elas têm um trabalho com famílias, com a Virgem da Revelação Peregrina. É um trabalho com as famílias. E aí elas fazem o terço nas famílias, fazem todas as orações. E é mais ou menos assim como também as mães que oram pelos filhos, tudo. Só que é com a família toda reunida, e aí as pessoas colocam as intenções, e essas intenções são levadas aos pés de Nossa Senhora da Divina Revelação em Trefontane, lá onde está. Interessante que eu estava participando do encontro e o universitário chegou o dia que eu levei a Nossa Senhora da Divina Revelação. E aí ele contou para mim, falou, sabe, dona Marli, lá na Canção Nova, hoje foi falado do milagre da Nossa Senhora da Revelação, contando que a mulher que é responsável de fazer as viagens, né, para a Cidade Santa e tal, que a mãe dela queria um véuzinho, e era preto, era curto, e ela não tinha encontrado em Israel, não tinha encontrado em Roma, mas o Monsenhor Jonas ia fazer uma celebração lá na gruta de Nossa Senhora da Divina Revelação. Diz que a hora que elas chegaram tinha uma senhora idosa limpando os bancos. E de repente, ela olha para aquela senhora e fala assim, nossa, é igualzinho o véu que a minha mãe queria, eu não encontrei, eu vou embora e não vou levar para minha mãe. Aí diz que ela saiu de onde ela estava, foi lá, entregou o véu e disse para Salomé, né? Acho que é Salomé que ela chama, para sua mama. Então, são muitos milagres, muitas curas que acontecem lá também, né? E que eu percebo que, por que ela está aqui em Araçatuba, por que ela escolheu Araçatuba? Primeiro porque esses três dentistas vão fazer esse trabalho lá na Canção Nova, tiveram acesso, conheceram a missionária que é responsável desse trabalho aqui no Brasil, porque ainda está iniciando aqui no Brasil, né? Esse livro mesmo, ele é um livro que foi publicado em 2019 na Suíça. Então, assim, em português, né? Publicação em português. Mas, e está recente, mas mesmo assim, algumas iniciativas estão tendo, assim, já alastrando, muita gente está conhecendo a Nossa Senhora da Revelação. Eu contei para vocês do primeiro trabalho que ela me revelou, foi no dia 2/4/2020, na plena pandemia. Eu não sou mãe biológica, mas sou mãe de 4 filhos, 8 netos hoje, e através da adoção. E eu estava lendo 9 Meses com Maria, da editora Ave Maria, e ela apareceu para mim e pediu para que eu cuidasse das gestantes. O meu marido falou, nossa, bem, mas logo você que não teve filho biológico, você vai cuidar? Eu falei, pois é, e eu vou fazer porque ela me pediu. E eu vou fazer porque eu sei que eu posso ajudar essas gestantes na época da pandemia, dando enxovais, conversando, levando para médico muitas vezes, orando com elas. Já tenho 2 afilhados dessas crianças. E então, esse já é um trabalho que está sendo desenvolvido, que está muito bom, mais de 300 atendimentos, todos relatados, todos. E a segunda é que é recente, ainda dessa semana, do dia 31 de maio, que eu pedi para uma pessoa que tem uma livraria, que é do nosso grupo de oração, levar uns terços, que nós daríamos para quem estivesse na igreja, 1 terço para cada um. Mas que esse terço não ficaria para a pessoa, mas que ela iria
dar para uma pessoa que não conhece Maria, que não reza o terço, e vai ensiná-la a rezar o terço. E vai dar o tercinho para ela. E no mesmo dia eu fiz 2 experiências, foi muito bom. No período da noite, estava pregando no grupo da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, e um menininho entrou com a mãe dele com a imagem de Nossa Senhora da Divina Revelação que eu levei na pregação. E aí ele, a hora que ele foi sorteado para ganhar o tercinho, ele ficou tão feliz, ele falou assim: eu já até sei para quem que eu vou dar, para o meu primo, eu vou ensinar ele a rezar o terço. E ontem ele acabou me mandando, a mãe me mandou as imagens, ele ensinando o primo a rezar o terço, que foi assim uma coisa muito emocionante, que nós vamos continuar. E um outro, que foi uma experiência que já foi falado num dos rosários pela televisão, e nós vamos adaptar aqui no nosso grupo, onde Nossa Senhora falou: nenhuma criança nasce se não for pelo querer de Deus. Então, e muita gente, quando vê esse trabalho, às vezes critica, fala: vocês ficam cuidando dessas mulheres que ficam tendo filho, que não sei o que, não sei o que. Lógico que a gente sempre conversa com elas sobre tudo, mas as crianças já estão ali. Graças a Deus que elas não abortaram, porque se elas tivessem abortado, eu também não seria mãe dos meus filhos, porque eles foram gerados numa outra barriga. Então, agora nós estamos fazendo um trabalho de adotar uma criança no útero e orar todos os dias um terço, ou, se possível, 3 Ave Marias, e colocá-las assim, eternamente na oração. Você vai adotar, até quando ele estiver jovem, adulto, para que ele possa servir o Brasil, ser uma pessoa, um bom filho, uma boa filha, e sempre contar com as orações da pessoa que vai. E eu vou fazer um livro, vou marcar tudo, né? Então, gente, olha, há muito que ser feito ainda para divulgar a Nossa Senhora da Revelação. Nós somos convidados a olhar Maria como aquela em cujo seio teve início a revelação. A revelação definitiva de Deus no mundo, Jesus Cristo. Maria é aquela que oferece e, de um certo modo, apresenta sempre a revelação ao mundo, para que o mundo creia e, crendo, se converta. Que os raios do fogo do Espírito Santo possam acompanhar você, que está ouvindo agora, conhecendo melhor, porque não se ama o que não se conhece. Você está conhecendo Nossa Senhora da Revelação, e você vai pedir para ela que revele na sua vida os seus caminhos, revele Jesus, porque se ela vai revelar Jesus para você, você vai ter tudo, vai ter a paz, vai ter o amor, vai ter a vitalidade, vai ter o que o Espírito Santo nos dá através dos dons dele. Rogai por nós, Nossa Senhora Divina da Revelação, e apresentai-nos Jesus. Amém.